Doutor André Colaneri, que é cirurgião plástico, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Tudo bom? Obrigado. Bem você, tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar sobre as tendências das próteses mamárias, porque antigamente, eu até comentei, as mulheres queriam seios muito grandes, né? Volumosos, gigantes. Hoje a história já não é mais assim, né? No começo as próteses eram muito menores, né? Daí nos anos 70, foi 80, foi aumentando, né? Aí ficou comum ser acima de 300 ml, né? As mulheres hoje procuram próteses que deixam as mamas naturais, né? Ninguém fica com quer cara de plástica, de prótese, né? Quer ter uma mama maior, mais sexy, mas sem aquela cara de prótese, né? Mais natural. Mais natural. Vamos ver os nossos mitos e verdades. Aproveita para mandar suas perguntas também, hein? A procura maior pelas mulheres é sempre por próteses grandes. Então, como você disse... O tamanho da prótese é um fator no resultado da cirurgia, não é o determinante, né? Às vezes, próteses menores podem dar um resultado muito adequado, dependendo do perfil, da forma e da mama, né? Uma paciente que já tem uma mama não precisa de uma prótese tão grande para dar aquele aspecto harmonioso. Então, às vezes, uma mulher o médico pode indicar que ela coloque uma prótese, sei lá, deste tamanho, e a outra mulher tem uma prótese muito maior e as mamas fiquem com o mesmo volume. Visualmente parece que é Exatamente. igual, né? O resultado da cirurgia somatória da mama que a paciente tem, mais a prótese, mais o biotipo. Então, falar, minha amiga, não sei quem, pôs, a atriz, pôs isso, não quer dizer absolutamente nada. Né? Eu costumo mostrar duas fotos de pacientes com a mama muito semelhante e volumes totalmente diferentes. Eu falo assim, qual é o maior? Ninguém acerta. Porque visualmente a harmonia é igual, mas o tamanho das pacientes, o tamanho do tórax, o tamanho da mama e o tamanho da prótese são totalmente diferentes. E o formato dessa prótese, né? Olha quantos formatos. Olha quantos formatos tem. E cada uma, essa aqui é aquela cônica? Essa é a cônica. Então a prótese, ela pode variar de base dela, então tem as bases o tamanho da base, o formato dela, ou seja, redonda ou anatômica, que ela é mais ovalada, e mesmo a anatômica você tem muitas variáveis, né? Nota que as ovaladas elas podem ser mais compridas ou mais menos curtas, né? E mais curtas. E a projeção dela, que é o perfil baixo, perfil moderado, alto ou super alto, né? Então tem muitas variáveis que você pode jogar olhando a paciente, vendo o que ela tem e falar o que está faltando aí. Mas, gente, não é uma loja para a gente escolher qual que você acha que é a mais legal e é essa que eu quero. É o profissional que vai decidir qual a que vai ser mais indicada para a nossa constituição de mama. A paciente nos ajuda muito falando, ó, eu gostaria de um resultado assim, né? Descreve mais ou menos, eu gosto de um colo mais sexy, eu prefiro uma mama mais discreta, não gosto de uma coisa muito chamativa, eu prefiro ter um colo mais chamativo. A gente fala do resultado e o que vai ser daí feito a gente vai explicando, né? Qual é o melhor, porque não é só o tamanho da prótese, o formato da prótese, é o plano de colocação. Se é embaixo da glândula, se é embaixo do músculo, se é em duplo plano, se é subfacial, também tem uma variável grande aí. Vamos ver mais um mito ou verdade? Olha, o próximo... Existem próteses definitivas. Não existe. O dia que existir isso, nossa senhora. E é muito comum as pacientes acharem que tem. Né? Então, as próteses de 10 anos atrás, se falava para trocar há 10 anos. Hoje, eu acho que uns 15 anos, as colocadas hoje. Mais para frente, quem sabe, vai ter próteses que durem mais. Tem um detalhe muito importante nisso. Lembrar que a partir dos 40 anos, a paciente vai começar a fazer mamografia. E toda mulher sabe como aperta, né? Não, gente, eu vou fazer a minha amanhã. Nossa, já começa a doer só de lembrar. Imagina uma prótese de 20 anos atrás, você dando aquela apertada. É melhor ter uma prótese mais nova. E depende do perfil também, e do tipo de mama que você tem. Também durante a mamografia, a manobra tem que ser diferente, né? Quando está embaixo da glândula, precisa dar uma deslocada na prótese para ser mais visível. Quando está embaixo do músculo, é mais fácil de fazer o exame e mais fácil de visualizar o resultado. Então, pacientes que têm parentes próximos com câncer de mama, é interessante pensar a colocar embaixo do músculo, a minha na frente facilita do músculo. O diagnóstico. Aí tem que puxar e vir. Tem uma manobra para fazer, e mas aí, dá para fazer. Não, faz perfeitamente, gente. Mas às vezes, você que tem prótese, você vai fazer mamografia pela primeira vez, se pede fazer mais uma segunda, vamos fazer mais uma para ter certeza, porque às vezes a prótese atrapalha também para visualizar. Vamos aproveitar, né? Esse mês, que é o mês, né? Não é? Outubro Rosa, para a gente divulgar. Tem que fazer bastante. E, gente, é incômodo, mas é importante, é o que salva vidas. Então, nessa hora, não tem que pensar se é gostoso ou se não é, né? Exatamente. Tem que fazer. Vamos ver mais uma? É muito comum a prótese de silicone estourar. É muito difícil que isso aconteça, né? Pode estourar? Pode. Geralmente, quando a prótese é muito antiga, né? Então, a prótese muito antiga, que ela vai sofrendo um desgaste devagar
E quando ela está muito desgastada, ela pode acontecer de estourar. Mas ela não vaza. É muito difícil. Ela dá uma apertada. Pode tentar estourar essa prótese. Mas nem que você parte. Muito difícil. Mesmo que ela estoure, vamos dizer que ela abra. O que tem dentro... Ah, você vai abrir? Então, não vai espalhar para o corpo. Ó, então, mesmo que ela rompa, ela não vai espalhar pelo corpo. É um gel coeso. Tá vendo? Ou seja, ele é grudado, ele não sai, não é líquido e ele fica dentro da prótese. Mas se fala bastante no tempo de troca de prótese, justamente porque ela pode, uma prótese mais velha, pode romper? O que pode dar nessa prótese para você? Nota que ela é um gel, que é um gel coeso e tem várias camadas de cápsula aqui em volta desse silicone externo. Isso vai sofrer um desgaste que nem um pneu de carro. Igual, você não vai esperar estourar o pneu para trocar. Você troca quando ele já estiver desgastado. A troca da prótese, quando está na hora certa, é muito simples. Porque quando você coloca a prótese na primeira cirurgia, você faz um buraco, você machuca, né? Você corta, faz uma cavidade que não existia. Então você sente aquela sensação de estiramento, você tem um pouco de sangramento, tem que queimar algumas veinhas. Depois o corpo vai fazer uma cicatriz em volta e essa cicatriz costuma ser fininha e tudo mais. Então quando você for trocar, se tiver tudo bem, é só tirar uma por a outra. Já está distendido, não tem sangramento, não tem dor. A recuperação não é... É muito mais rápida, é uma cirurgia bastante simples. A gente tem que até ficar segurando, assim, calma, não é assim, porque não sinta dor, quer fazer tudo, né? Tudo de uma vez, então a gente tem que se segurar. Se deixar a prótese ficar muito velha e sofrer esse desgaste, você pode ter aquela cápsula, que é uma cicatriz em volta, sofrer alguma reação inflamatória e começar a espessar, que é a contratura de cápsula, que o povo chama de rejeição. Na verdade, não é rejeição, é a contratura de cápsula. E essa cápsula vai espessando e vai apertando a prótese, o 4º grau dói e deforma. Aí você tem uma mama deformada pela contratura da cápsula. A cirurgia não é mais simples. Já você é vai maior, ter que tirar a cápsula em volta, né? No grau 4 que está deformando. Se é um começo, você pode só cortar a cápsula, mas se é um grau 4, tem que tirar toda a cápsula e você vai fazer machucado de novo, tudo de novo. Então, trocar na hora certa é muito importante, né? Agora, uma pergunta ainda sobre a troca de prótese. Cada pessoa, o corpo reage de uma forma diferente. Como tudo na vida. Eu faço mais atividade física do que outra pessoa e, ao mesmo tempo, faço menos do que outras mulheres. Cada mulher, dependendo da sua atividade física também, vai ter um desgaste maior da prótese. Isso é uma verdade ou não? Não dá para comparar todo mundo como se fosse a mesma coisa. Você tem, como você falou, as suas atividades e você tem também o seu corpo, né? Então, cada uma pode ter um desgaste mais acelerado ou menos, né? Pode. E também varia se você vai estar embaixo da glândula, se vai estar embaixo do músculo, né? Tudo isso são variáveis importantes. E qual exame tem que se fazer para saber se precisa trocar a prótese? Então, Kátia, você só vai fazer o exame, ele só vai mostrar se deu problema. Né? Então, se você está com a contratura de cápsula ou se a prótese está rompida. Não vai falar, olha, cuidado, que vai ficar... Tá desgastando igual o pneu, né? Exatamente. Então, você vai ver a consequência do problema e não prevenir. Então, nenhum exame vai falar, que tem paciente que vai lá, eu estou com 15, 20 anos, depois se ela está ótima, fiz um ultrassom, está tudo normal. Graças a Deus está normal, né? Mas troca essa prótese, não espera que dê o problema, porque como eu falei, trocar na hora certa é simples. E se trocar depois pode ser complexo, né? É mais difícil. Pergunta o seguinte, qual a diferença em colocar a prótese embaixo ou em cima do músculo? Esteticamente, qual é a melhor? Aí tem muitas variáveis, né? Se você põe embaixo da glândula, né, que é acima do músculo, a mama ela fica mais solta, ela mexe mais, porque a prótese não está presa em nada, mas ela cede mais rápido também. Quer dizer, ela cai um pouco mais. Ela cai mais rápido. Quando você põe embaixo da glândula, precisa ter alguma glândula para esconder a prótese. Senão você bate o olho, pele e prótese, você vê, estranho, né? Você vê a prótese, né? Quando você põe embaixo do músculo, o músculo segura, então ela não mexe, ela fica mais fixa, ela cai mais devagar, cede menos com o tempo, esconde os rebordos da prótese, então fica mais natural, você não olha, não vê o limite da prótese, né? E é mais fácil para fazer alguns exames. Então, um paciente que não tem quase nada de mama, é interessante pôr abaixo do músculo, porque o músculo vai dar essa proteção. E ainda tem o duplo plano, que é um submuscular que não está totalmente embaixo do músculo. Tem uma parte maior, em torno de 2/3 embaixo do músculo, e a parte inferior embaixo da glândula. Por quê? Se você põe totalmente embaixo do músculo, ela fica totalmente travada, e com o tempo, quando o paciente tem um pouco de mama, ou amamento, ou envelhece, a mama vai ceder, como tudo no corpo. É a gravidade, né? Exatamente. Não tem jeito. E daí você pode ter uma prótese alta e a mama ir descendo
e ficar com uma prótese alta e a mama baixa, embaixo, que a gente chama de duplo contorno. Tá. Então o duplo plano, que é essa mistura de técnicas, ela deixa ceder um pouco, não cede tanto quanto a subglandular e não fica tão presa quanto a submuscular. Mas de naturalidade, as duas, depende da habilidade, obviamente, do médico na escolha da prótese, fica igual. Para a subglandular ficar natural, ela precisa ter alguma glândula para esconder a prótese, ou pôr a prótese anatômica, né, que é aquela forma de gota, que ela marca menos, ela é anatômica pela forma da mama, então ela esconde mais a prótese, digamos assim, fica mais natural. Né? Essa aqui é uma Exatamente, isso, SS. Né? Tá? Essa é poliuretano, que é essa camada, você vê que parece um veludo. É diferente. Então essa camada adere mais na mama. Essa é a melhor. Então ela cede menos, é como se você pusesse um velcro na parede. Ela cai gruda menos. Aqui, né? Ela gruda. Então ela tem uma indicação, por exemplo, quer pôr uma subglandular, né, para evitar de ceder tanto, ela é uma boa opção, porque ela vai grudar no entorno. O músculo já segura na submuscular ou no duplo plano, então já vai ceder menos de qualquer jeito. Tá. E também o índice de contratura capsular da poliuretano é menor. Aquelas antigas, elas eram lisinhas, igual hoje um copo, era um terror ninguém aquilo, usa né? mais, porque o índice de contratura capsular era muito maior. Grande, né? Vamos ver mais uma. Magali, a sensibilidade da mama e do mamilo fica normal após a cirurgia? Então, vai ter uma alteração transitória, geralmente, né, que nem numa cesárea, passa a mão, não sente direito, abriu um buraco, pôs uma prótese, machucou. Né? Então vai voltando com o tempo. Pode não voltar? Pode, mas é difícil. Teria que ser uma prótese muito grande, ou seja, um machucado interno muito grande, muita lesão de nervo, um tórax mais estreito, né? Então o comum é ter uma alteração transitória que aos poucos vai voltando. Às vezes sente formigar, às vezes sente um pouquinho mais de dor no mamilo e vai reinervando para depois voltar à sensibilidade normal. Quando a gente coloca a prótese, obviamente, a gente sente um organismo estranho, até que tem esse encapsulamento que é o correto, como você disse, né? Quer dizer, o corpo se adequando e envolvendo essa prótese, então você não sente mais ela mexendo, porque de início quando você pega as coisas, você sente a prótese... um estiramento, né? Você tem alguma coisa esticando uma área que não tinha buraco, né? Então, é verdade, é normal, né? Exatamente, então você sente essa sensação de esgarçamento, que com o tempo vai laceando, né? O corpo vai laceando. E vai fazer a cicatriz não só na pele, como em volta da prótese. O corpo vai falar, opa, isso não é meu, vamos isolar. E vai fazer essa cápsula, que costuma ser fininha, exceto se tiver a contratura. Agora, a gente está falando só colocar a prótese, mas muitas mulheres têm a necessidade também de fazer uma cirurgia junto para levantar esse seio, tirar o excesso de pele e tudo mais. Quer dizer, aí a sensibilidade vai ser diferente, que não é só uma área de uma cicatriz pequena para colocar a prótese. Isso, a prótese serve para aumentar a mama. Né? Se você tem uma flacidez muito pequena, você põe uma prótese, vai dar uma esticada nessa flacidez leve e vai corrigir. Se já tem uma flacidez que não é tão pequena assim, que a areola já é mais baixa, a prótese não vai corrigir essa flacidez e não vai subir com a areola. Então, muitas vezes, você precisa fazer a mastopexia, que é levantar, pexia levantar, né, da mama, com a prótese. Então, você põe a prótese para aumentar o volume e levanta a areola, tira a pele para deixar num formato mais bonito. E aí, gente, cicatriz, toda cirurgia tem cicatriz. Vai da cicatrização de cada um também, né? Ficar mais leve ou não, né? Isso. Quando põe uma prótese, geralmente a cicatriz é em torno de 4 centímetros, 4 centímetros e meio, porque é o tamanho para você pôr a prótese, né? Agora, se fizer uma mastopexia que precisa retirar pele e levantar, aí a cicatriz vai ser maior. Mas, geralmente, uma cicatriz pequena só para colocar a prótese, lógico, a genética influencia muito, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar a cicatrização. Uma coisa muito importante é não deixar tensão na cicatriz, porque se você esticar muito, toda cicatriz que você estica, ela tende ao alargamento. Roupa, esgarça, exatamente. Né? Por isso que cicatriz em ombro, em joelho, geralmente são cicatrizes que não ficam fininhas, porque é impossível você parar de mexer o joelho e de mexer o ombro. Né? Então, agora, pós-operatório é importante a gente seguir direitinho a orientação. É fundamental. Se o paciente não ajuda, ninguém vai ajudar. Né? Então, ele é parte integrante do tratamento. Tem o pré, tem o intra e tem o pós. O pós depende do paciente. Ali a gente já respondeu da Mariana. Tenho 420 ml de silicone, olha. E agora quero diminuir a prótese. A pele ficará igual? Posso fazer isso sem causar nenhum dano? É muito difícil que volte ao que era antes, né? 420 é grande, né? É grande, tem um peso, tem um volume.
né? E isso daí vai distender a pele. E a pele é um elástico, Kátia, que é um elástico meio ruim. Então ele vai e não volta tudo. Se tiver abaixo da glândula, provavelmente vai ter estirado muito mais do que se tiver abaixo do músculo. 420 parece ser bastante, né? É bastante. O máximo que você tem aqui qual é, você sabe? Então, o volume exato de todas eu não tenho. As formatos são diferentes, baixo, né? tá Perfil vendo, baixo, esse né? perfil é alto, né? Esse perfil é alto, então olha, nenhuma a minha dessas 130 chega ml, a 400, nenhuma dessas tem 400. A minha é 130, perfil baixo. É que é tão difícil, né? A gente entender, sem olhar até a pessoa que vai ter sobra, não vai ter sobra claro, de pele, né? De repente é uma mulher de 1,80 m. Que 420 fica normal. 420 dela não é grande, tem um tórax largo e tal. Mas dificilmente, se diminuir, não vai sobrar um pouco de pele. Provavelmente tenha que fazer uma retirada de pele e dar uma adaptada na parte externa da mama, que é a pele, né? Mas a recuperação também não é difícil, assim? Vai variar, né? Se for fazer uma mastopexia, por exemplo, de trocar a prótese e ter que levantar, aí você vai ter uma recuperação não de uma cirurgia só de prótese de mama, mas sim de uma mamoplastia, né? Mas não é algo que retire a pessoa do trabalho por muito tempo. Não, dá para voltar com todos os cuidados necessários, sem dirigir, sem levantar o braço, sem fazer força, né? Dá para fazer sim. Agora precisa avaliar para ver exatamente qual é o caso dela. Então, Mariana, tem que marcar um médico. Gente, isso é importante falar. O que a gente faz aqui é só uma excelente prestação de serviço, mas uma prestação de serviço. Quem vai saber direitinho o seu caso, qual é a indicação que deve ser feito é o médico. Tem saída. Não adianta a amiga dar uma dica do que fez, a irmã falar, é o mesmo sangue, é tudo igual. Não é tudo igual, não, é tudo diferente. Se operar duas gêmeas não fica igual. Não fica igual, não tem jeito, é verdade. Vamos ver mais uma? A Yara, depois que amamentei, meus seios cresceram, ficaram flácidos e moles. A prótese de silicone elimina a flacidez nos seios? Preciso fazer redução de mamas também? Então, quando amamenta, a mama aumenta, depois ela vai diminuir, na amamentação várias vezes, né? Vai e volta. E essa pele, como a gente falou que é um elástico ruim, ela vai esgarçando, né? E é muito comum, quem tem mama pequena, a glândula atrofiar, ou seja, ela diminui. Tem paciente que chega e fala assim, nossa, doutor, eu já tinha mama pequena, amamentei e sumiu. Agora sumiu tudo. Então, se tiver uma flacidez muito pequena, como a gente falou anteriormente, uma prótese pode distender essa pele e resolver. Agora, se tem uma flacidez não tão pequena, aí é mais difícil. Provavelmente vai ter que pôr a prótese para dar um volume e retirar a pele e reposicionar a glândula, né? Mas tem que ver se vai querer ter outros filhos, né? O ideal é ter todos os filhos antes, né? Para você fazer uma cirurgia só. Ficar refazendo, cirurgia, reoperar é sempre mais difícil do que operar. Porque você está mexendo numa anatomia que já foi distorcida. Né? Então a vascularização, as veinhas estão diferentes, os nervos já foram machucados, né? Já tem a cicatriz interna da outra cirurgia. Então o ideal é operar uma vez só e ficar bom. Olha, gente, só lembrar que não importa qual seja o seu desejo, você tem que ter confiança com o médico. Nesse médico você tem que acreditar, porque é para ele que você vai contar tudo. Tanto os seus desejos, como o que você espera. Quero uma prótese um peito mais volumoso. Eu quero uns seios mais naturais. Eu quero, quando faz tipo aquela marquinha, sei lá o que você quer, o que você deseja. E aí o médico vai saber o que de fato pode ser feito. Não adianta a gente ir na ilusão de querer o peito da fulana, da ciclana, que é famosa, porque a constituição física é outra, né? Exatamente. Precisa ser realista e cabe ao médico falar, olha, infelizmente isso não dá para fazer, o nosso limite é isso, e o paciente deve seguir as orientações, não esconder hábitos, né? Se usar droga, se fuma, né? E procurar um especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é fundamental e operar em ambiente hospitalar. Então, a cirurgia plástica é muito segura, mas precisa fazer tudo certinho. É muito segura, mas é uma cirurgia e, como tudo na vida, tem seu risco. Com certeza. Por isso que tem que ser feita num ambiente hospitalar. Caso a gente tenha algum problema, você tem lá todo o equipamento necessário para reverter a situação. Com certeza. Olha, não brinque com a sua saúde. Se você foi a um lugar, uma clínica, e o preço está muito abaixo dos outros médicos, desconfia, gente. Isso aqui não é supermercado, que a gente pode comprar o mesmo produto na mesma latinha, e aí você pode escolher mais barato ou menos barato. A gente está falando da vida da gente, do material que vai ser usado, isso faz a diferença também. Uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta, você tem que pegar, quando a gente coloca a prótese, você recebe ali um documento sobre a sua prótese, e aquilo tem que guardar. A gente às vezes fala, guardar tanto papel para quê? Aquilo é importante, porque quando você for
precisar conversar com o médico, você leva para ele ver o tempo da prótese, que prótese foi usada, você né? Imaginar qual é a prótese da troca, né? Muitas vezes o paciente chega lá sem informação, porque o pessoal acha 300 ml redonda. Tem 1000 marcas, né? E cada marca tem um perfil diferente. Apesar de ser um volume igual, o tamanho dela, da base é diferente, da projeção é diferente. Então, quando a gente vai mudar, a gente quer saber muito mais do tamanho. Porque, vamos aumentar 1 centímetro aqui, pôr mais para frente isso daí. Mais natural ainda. E daí a gente faz a conta ao contrário, né? Você vai pelo tamanho para voltar. Então, é muito importante ter isso. Hoje é tão fácil, tira uma foto, não precisa guardar o papel, né? Guarda em arquivo digital. Sim, facilita, fica né? muito fácil. Olha, não esqueça mais uma coisa importante, um médico tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente martela isso toda vez que a gente fala em cirurgia plástica, porque é imprescindível. Se um médico já estuda demais, para chegar àquele cargo, um cirurgião plástico estuda tanto quanto aquele médico, mais um tanto para se formar em cirurgia plástica e mais um tanto ainda maior para ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é extremamente rigoroso, criterioso esse teste, né? 11 anos de estudo. Mais a prova. Mais a prova. Ó, doutor André Colaneri é cirurgião plástico especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Qualquer informação a mais que você quer uma sugestão, mandar uma sugestão de pauta diferente, outro assunto, manda pra gente, doutor André retorna e a gente te ajuda aí. Obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, viu? Obrigada pela aula.